eu acho que toda crise amadurece. Agora, se vai sair do jeito que precisava, eu não sei. Mas cada uma a gente sai melhor. A nossa conversa é com Luísa Trajano, presidente do Conselho da Magazine Luiza e também do Grupo Mulheres do Brasil. Obrigada por estar aqui com a gente. Quero começar falando sobre essa crise econômica pior da história do Brasil que a gente parece estar deixando para trás. Com toda a sua vivência como grande empresária, lidando ali com as famílias brasileiras, tanto dentro do seu próprio negócio quanto no universo do varejo brasileiro. Como é que a senhora vê o Brasil saindo dessa crise? Com que traumas, com que lacunas e com aprendizados a gente sai dela? Eu acho que eu nunca fui convidada para dar tanta palestra, como eu dei essa semana 7 já, e um dos motivos que as pessoas mais me perguntam é isso, como é que o Magazine trabalha na crise, como é que ele saiu da crise. Então, primeiro eu quero te dizer que realmente essa crise é uma crise longa, é uma crise política, econômica e ética, mas não é a primeira crise como empresária que eu já vivo. Eu tenho um quadro, assim, até quem fez, uma vez foi a Emília Leitão, que foi dar uma palestra interna nossa, que desde 86, quantas crises a gente já viveu. Eu nunca me esqueço que o Collor retirou o dinheiro de todo mundo. Quando eu comecei a assumir a empresa como presidente, CEO da companhia, ele tirou o dinheiro de todo mundo. Eu sou de Franca, o Magazine Luiza nasceu lá. Quando eu cheguei em São Paulo, a Avenida Paulista parece ter soltado uma bomba, porque não tinha carro na rua. Então, assim, e aí depois o pessoal espirrava do lado de fora e a gente ia para o UTI. Então, assim, eu mostro bem essas crises. Moedas, quanto que a gente tinha, né? A pessoa mais importante do supermercado era o etiquetador de mercadoria, porque ele passava a noite, você não tinha noção de preço. A moeda, eu brinco que na época a gente vendeu tanto calculadorazinha pequenininha, porque você tinha que pegar R$50 hoje, dividir por 2.750 para ver o preço da moeda. Imagina assim, o LV, imagina tudo que a gente já viveu. Agora, realmente, nós chegamos numa crise que ela não veio só política e econômica, ela veio uma crise ética. Agora, por outro lado, é difícil o país que está trazendo a limpo tanta coisa sem nenhum problema de prender ninguém, de censurar ninguém. A imprensa está falando o que quer e as pessoas estão fazendo o que quer e sem guerra também, porque a gente é um país de pacífico, né? Então, por outro lado, a gente está fazendo um evento hoje aqui do nível de 700 líderes, mas de um nível mais simples. E eles são responsáveis pelo estoque da empresa. Então, tem 700 hoje do Brasil inteiro. É o que eu falei para eles, levamos até Terezinha Rios para falar sobre ética. Ética é o bem comum. Não vai ter espaço para quem não é ético. Agora, você não é ético, você tem que tentar, porque à medida que você não paga o imposto, que você compra um produto falsificado, que você passa na fila, que você não respeita o outro, você está sem ser ética. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós trouxemos essa equipe agora para aumentar o nível de consciência, para dizer, porque os filhos, os meus netos, não vão ter poder, pode até ter dinheiro se eles não lutarem para ser ético. Eu digo que ética, você tem que ficar te vigiando o dia inteiro, porque é muito fácil acusar o outro. Então, eu estou muito esperançosa com esse resgate da ética, que não é só no Brasil. O Brasil está fazendo um trabalho bem feito, e nesse resgate tem coisa justa, tem coisa injusta, quanto qualquer processo de limpeza, né? Sim. Então, não tem, mas eu fico muito feliz com isso. Por outro lado, foi uma crise longa, uma crise difícil, e o Magazine Luiza, quando percebeu isso, a gente teve um 2014 muito bom, tivemos um 2015 difícil, como a gente percebeu, é que eu digo para todo mundo, tem que focar. Então, nós focamos na venda, temos até uma foquinha, filme da foca, todos nós aqui desse escritório, diretores, departamento, tiveram um número para vender, tiveram que prestar conta, e a gente teve um 2016 muito legal. Por outro lado, também é uma questão de oportunidade. Por exemplo, tem lugares como o Shopping de Natal. Fazia 5 anos que a gente queria entrar. Ou era muito caro ou não tinha lugar para entrar. Conseguimos entrar esse ano. E assim, nós estamos abrindo muitas lojas em lugares que a gente não conseguiria, que por causa da crise a gente conseguiu. Então, exige muito mais trabalho, muito mais dedicação. Não é bom quando tem. Agora, o que me deixa mais triste na crise, eu acho que depois da saúde, a melhor coisa que a pessoa precisa ter é o emprego. E quando eu vejo 13 milhões de desempregados, então assim, isso é muito triste, é a família que briga, é a comida que falta. Então, assim... Mas como é que a senhora vê esse processo de volta no mercado de trabalho? Porque os sinais já estão aí de que está havendo essa volta. Aconteceu um pouco na Espanha na época. A
Espanha agora está vivendo outro problema, mas aconteceu. Nós estamos separando a economia da política. Então, isso que eu acho que é um processo que a Espanha viveu isso. A senhora sente isso no seu negócio? Eu sinto. O Magazine Luiza viveu muito bem esse 1 ano e meio, mas eu não sinto só no nosso, como eu sinto nos ânimos das pessoas que eu estou dando palestra, nos investimentos que começam a voltar. E não é que a política mudou, nós estamos aí com denúncia, nós estamos aí com o pessoal tentando aprovar fundo de madrugada, nós estamos tentando, continua a mesma coisa, os jornais continuam dando notícia ruim todos os dias, mas a economia está destravando. Isso eu acho que é um pouco de maturidade do país. Exaustão também das pessoas de querer retomar a própria vida e tomar suas decisões? Acho que também, mas se o juro não tivesse abaixado, se também não tivesse alguns sinais, a inflação ter parado, que é natural quando começa a faltar consumo, não ter consumo, a inflação abaixa, é natural. Agora, o que nós precisamos é assumir o Brasil para que tenha consistência, porque senão nós vamos viver de momentos bons, momentos ruins, momentos bons, desde que eu me entendo por gente assim, né? A senhora acha que a melhora da economia, com as pessoas voltando a ter o seu emprego e voltando ali o seu olhar para a sua própria vida, pode diminuir essa cobrança ou essa vigília que a gente foi obrigado a fazer nesses últimos anos com relação ao comportamento político? A gente tem uma eleição ano que vem. A senhora acha que esse distanciamento pode... Eu tenho preocupação disso acontecer, porque eu não gostaria que acontecesse, porque uma dessas coisas que eu estou sentindo que aumentou muito o nível de consciência do brasileiro, é que por muito tempo, eu acho até pelo que eu estudei um pouco, o Brasil foi descoberto e colonizado muitos anos. Nada contra português, ainda bem que foi, porque eles não dividiam o país como foi outro, mas a gente sempre acha que o país não é da gente, porque nós recebemos a Constituição pronta, o sistema político pronto, tudo pronto. Então a gente teve muita dificuldade, o Brasil, de assumir o país como nosso. É o que eu tenho mais pregado em tudo quanto é lugar. Vamos assumir. Então, assim, eu tenho tido muito com empresários que falam, puxa, hoje eu peço desculpa que eu cuidei muito do meu quintal, precisava cuidar, mas não tive uma atuação tão grande politicamente, não sendo candidato, mas eu acho que a sociedade se omite muito e agora parece que ela está começando a tomar consciência que o país é dela, que ela tem que ser protagonista e o que eu desejo que a volta do emprego, a volta de tudo, não tire essa consciência. Aumente a consciência, mas a gente não sabe o que como é que ela vai se dar. Como é que ela vai se dar. A senhora está liderando esse processo desse diálogo e dessa vigília, né? Indo a Brasília, quer dizer, quebrando um pouco até um comportamento que a gente viu esses últimos anos de distanciamento do empresariado, né? Com relação ali ao dia a dia da política, das decisões. Como é que a senhora enxerga essa sua atuação, a recepção da política com relação a essa sua atuação? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza, há 20 anos, em todas as suas unidades, toda segunda-feira canta o hino nacional. A gente mostra os resultados, abrimos um evento aqui cantando o hino nacional. Meus filhos conheceram o Brasil primeiro, para depois ir para fora. Então, eu não sirvo muito de base, porque eu sou muito apaixonada pelo Brasil. Eu sou muito feliz de nascer no Brasil. Quando eu vou fora, eu admiro. Eu vim agora de Israel, puxa, um país de 8 milhões de habitantes. Nós temos 210 milhões, um país jovem. É muito mais difícil, né? É mais difícil, mas também é muito mais consumo, né? Sim. Aonde que eles vão vender as coisas deles? Tem que criar um aplicativo tipo Waze para poder servir para o mundo inteiro. Então, eles se viraram. Eles falaram, o aplicativo aqui não pode servir para nós. Tem 8 milhões só e nós temos 200 milhões de habitantes, que só 5% tem ar-condicionado e assim por diante. Então, um país jovem, então, de muita oportunidade. Nós vivemos agora terremotos e tempestades e a gente não viveu nada disso. É um povo que não teve guerra, né? Então, não tem aquele ranço da guerra. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo Brasil. E aí, o que aconteceu? Eu acho que a gente precisa assumir o país. Então, há 4 anos atrás, a gente fomos convidadas para ir em Brasília, um grupo de 50 mulheres, não, 40 mulheres, eu, a Sônia, a Tieco, que são mulheres muito conhecidas, eu pedi para a Endeavor, para o Sebrae, me indicar mulheres do Brasil todo. E a gente fez uma reunião antes e deu tanta cola, a gente percebeu que as mulheres estavam muito além do que está querendo só o seu quintal e estava querendo assumir o Brasil, isso já há 4 anos atrás. Aí a gente, sem propaganda, sem nada, a gente começou a montar um grupo e que super diversificado, como eu tenho meninas líderes de Paraisópolis, meninas de bairros,
professoras, dona de casa, não é só executivo, e nós começamos a conhecer o Brasil. Então, assim, isso é feito de um trabalho. Então, a gente tinha alguns inegociáveis, não podemos ser candidata, não podemos mandar partido, não podemos reclamar, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres e temos que fazer acontecer. Então, com isso, a gente foi montando comitês. Então, tem comitê de política pública, de empreendedorismo, de educação, de saúde, de 88 para mulheres, de violência para mulher, de igualdade racial. E a senhora já vê resultado dessa atuação? É isso que eu vou te contar. E a gente foi para o sertão várias vezes. Nós não criamos ONGs, a gente junta ONGs que já existem. Ao invés de inventar uma outra ONG, a gente apoia a ONG de fome, ONG disso, para não ser... É muito para ser eficiente, não, né, é muito Luísa? Fragmentado, todo mundo começa a fazer a mesma coisa. E com isso a gente começou a conhecer o Brasil. Aí começamos, enquanto a gente pega uma escola de periferia, a gente vê que um projeto de 20 anos de educação, com 5 ministros da educação, isso não vai para frente. A gente, enquanto pega um posto de saúde, apoiando até o doutor Drauzio, que tem um trabalho desse, a gente está estudando o sistema de saúde. Então, nós somos parecidos com o Canadá. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão, mas a gente não sabe nem quem é o ministro da Saúde. Então, nós começamos fazendo acontecer primeiro, mudando o pequeno e pensando no grande, e agora a gente resolveu, achamos que nós já estamos muito fortalecidas, a gente resolveu atuar politicamente. Então, a gente foi contra o distritão, e não temos partido e não sabemos nem quem está a favor nem quem está contra. O nosso partido é o Brasil. Imagina 11 mil mulheres mandando WhatsApp, telefonando, e dia e noite, porque são tudo guerreiras, e os homens ajudando. A gente falando, nós não queremos isso, como agora a gente é contra esse fundo que apareceu de madrugada aí. Nós não temos escola, nós não temos educação. Hoje a internet é tão barata para divulgar. E como é que a senhora sente a recepção de Brasília com isso? Como Olha, incômodo ou como não, alegria? A gente já aprovou cota para mulheres em conselho também lá. A gente aprovou no Senado com unanimidade. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Hoje nós temos 7% de mulheres em conselho de empresa aberta. Se você tirar as donas ou as filhas de dona como eu, cai para 3%. É muito 3%. baixo. Vai levar 110 anos para ter 15%. Aí tem mesmo uma mulher que fala, eu não quero que é meritocracia. Cota é um processo transitório, então espera 110 anos. Eu não estou nem me defendendo, porque eu sou do meu conselho, eu vou ser o tanto... Enquanto eu tiver empresa, eu vou ser, né? Mas e as minhas colegas? Então, assim, que não consegue ser convidada por crenças limitantes. Então, assim, quando a gente foi para lá, eu fiquei impressionada como a gente está sendo muito bem recebida, porque eles não sabem que nós não vamos sair candidata e sabem da representatividade hoje do grupo, que é um grupo que já faz 4 anos que está visitando, já fomos com os médicos para o sertão, já estudamos educação, saúde, já levamos médicos para as escolas onde 8 graus de miopia. Então, nós estamos com propostas concretas. Como é que a senhora vê esse processo, essa iniciativa? Em 2018, a gente vai ter uma eleição presidencial bastante complexa diante do cenário que a gente está vivendo, mesmo que a economia tenha se recuperado, mesmo que a gente tenha saído do afogadilho dessa crise absurda que a gente viveu. O que eu tenho sentido assim, o grupo de mulheres vai fazer algumas coisas que são unanimidade, que eu não estou falando para 2018, na educação, onde nós temos que lutar que tem educação para todos, que jeito a gente tem uma proposta já, até de fazer os políticos pôr filho em prole pública daqui 3 anos. Então, até essa, não estou falando que vai ser essa. Mas, assim, que tenha água para todos, a gente também está estudando propósito. Então, nós vamos entrar muito forte nisso. Eu não vejo 2018 tempo para grande transformação de sistema político, que é o ideal. Mas a senhora vê renovação? Então, mas eu tenho até preocupação com a renovação, porque se você não mudar o sistema político, dificilmente alguém consegue negociar coisa. Como é que você trabalha... Por exemplo, na empresa, como é que eu posso ser presidente de uma empresa se eu tenho que negociar todos os cargos de diretoria de confiança meu? Quer dizer, como é que eu posso trabalhar isso? Eu acho muito difícil. A eficiência fica por último. Fica por último. Então, assim, é um costume. Você vê na televisão alguém falar assim, eu não votei, na Câmara eu não vou votar para o presidente porque ele tirou alguém do meu partido. Imagina se eu posso fazer isso numa empresa. Então, e não é por mal. A gente tem um sistema que não leva a isso. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, a proposta é já entrar com alguma coisa que ministro da educação... Não pode ser negociado o cargo desse jeito, como se fosse tomar lá e daqui. Nós não vamos conseguir. Então, assim, a renovação até me preocupa, quer dizer, porque põe toda uma expectativa em cima de alguém sem você mudar a base. Que vai estar preso a esse sistema que está contaminado. Sistema que está contaminado. Então, eu até me preocupo um pouco com essa renovação, porque a gente que está lá sabe que tudo é muito negociado. O que eu gostaria é que tivesse alguém, bom, ético vai ter que ser,
e que acalmasse o Brasil para que, enquanto isso, e topasse fazer reformas profundas. Ou senão a sociedade civil, é que eu acredito, exigisse reformas profundas. Será que a sociedade civil já entendeu que reformas profundas são essas? Porque parece haver uma lacuna entre o reconhecimento da reforma e o entendimento do porquê que ela precisa acontecer. Agora, me explica quem é que explicou desinteressadamente para a sociedade civil que isso precisa acontecer. E esse papel que nosso grupo e mais outros grupos têm que fazer. Porque se alguém vai explicar porque quer sair candidato ou porque é de algum partido por trás. Então, como é que a sociedade sabe? Então, assim, o que nós estamos propondo é que mais gente... Então, hoje nós estamos montando um núcleo em vários... A gente acredita que esclarecendo a sociedade, ela é inteligente. A gente fica impressionada. A gente começou esse trabalho para tirar a esquerda da direita, porque eu era esquerda, eu era direita. Nenhum do nosso grupo fala mais mal da esquerda, nem mal da direita, nem bem. Em um ano a gente conseguiu tirar isso. É fácil tirar, só que tem que ter um processo educativo, tem que ter alguém que eduque. Eu não estou falando que movimentos como o nosso existe outro. Eu não estou falando que a gente é sozinho. Eu estou dizendo que a sociedade civil precisa assumir esse papel. Existe a lacuna porque não tem ninguém explicando. Essa relação que se revelou tão promíscua de vários setores do setor privado com o setor público, a senhora acredita que esses escândalos todos, a senhora que é comandante aí de um grande grupo empresarial, quer dizer, que já mostrou que é possível fazer de outra forma, a senhora acredita que esse processo que nós vivemos agora e que a gente está passando por ele, pode fazer uma renovação nesta relação entre o setor privado e o setor público? Eu acho que mais fácil fazer agora no setor público e no setor público e privado. É muito corajoso algum empresário que tenta fazer isso agora, depois que ficou preso. Então, assim, eu acho que o empresário ele vai ser mais rápido, porque o público é mais complexo, né? Eu estou dizendo a política pública. Eu estou vendo assim, os compliance muito mais fortes nas companhias, as éticas entrando, porque foi muito escandaloso, né, essas relações. Eu te confesso que eu fiquei muito surpresa, porque eu falava, isso não é verdade, eles não fizeram isso, e eu fiquei muito assustada, porque, assim, é muito escandaloso. Então, realmente, assim, eu nunca negociei com o presidente do BNDES, o Magazine teve há muitos anos BNDES, nem BNDES não tem, porque o varejo não pode ter, claro. O varejo não pode dar coisa... Assim, eu fiquei muito assustada, mas, por outro lado, eu sinto que os empresários estão muito... Eu não sei nem se é por preocupação, se é porque entenderam ou por medo. Mas eu só sei que eu sinto que a minha equipe lá, os colegas, não os colegas meus dificilmente fizeram isso. Eu estou falando assim, a minha classe. No geral. A minha classe. Ela está muito, muito preocupada. Isso, eu tenho certeza que o Lava Jato vai dar um salto muito grande para empresários. Para o Brasil também. Mas eu não posso garantir politicamente que eu tenho pouca interferência política, né? Política partidária. Sim, política sim. De ser de partido. Eu tenho uma interferência política apartidária. A senhora mesmo já nos disse aqui que é suspeita para falar, porque a senhora acredita e é apaixonada pelo Brasil, e é interessante receber essa dose de esperança que a senhora coloca no nosso país diante desse cenário. Existe, sim, um movimento de querer voltar a confiar no Brasil. A senhora acha que a gente é um país inevitável, que o investidor vai acabar vindo para cá, em que em algum momento a gente vai voltar a caminhar? A gente teve um contato muito grande com o investidor agora, essas 2 últimas semanas. É impressionante, é só estabilizar um pouco o país, até porque, Thaís, não tem muito onde o povo pôr dinheiro. Quer dizer, país populoso é Brasil, Índia, China. Então, assim, não tem muito. E que tem um país jovem que tenha consumo igual nós temos. Quer dizer, o investidor quer saber que tem consumo. O Brasil é um povo que adora coisa boa, não tem culpa. As pessoas mais simples adoram geladeira side by side e não tem. Então, assim, é um país que tem futuro, porque é jovem, tem consumo, tem habitantes e não tem problema terrível de grandes problemas de natureza e nem de democracia. Tem uma democracia instalada. Mas no curto prazo, a senhora está confiante de que a gente vai atravessar esse processo com mais força do que saímos da crise? Não, eu acho que toda crise amadurece. Agora, se vai sair do jeito que precisava, eu não sei. Mas cada uma a gente sai melhor do que entrou, porque é muito doído. Você cresce muito na dor, né? Muitas empresas quebraram. Para mim, o mais doído foram 13 milhões de desempregados. Isso, para mim, a gente chegou a ter só 5 milhões, 4,5, né?
Isso era um auge, né? Porque um país em desenvolvimento, ele precisa de emprego, renda e crédito. Essas 3 coisas. De repente, você perde isso aqui não existe, isso aqui não existe. E o terceiro não acontece. O terceiro não acontece. Pelo visto, a senhora está contribuindo para recompor esse trio aí que vai nos levar para frente. Muito obrigada, Luísa, pela entrevista. Ok.